Informação exclusiva: o acordo entre Corinthians e Palmeiras deve melar. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes e fala também se é verdade a informação de que Luiz, atacante do Palmeiras, interessa ao Al Ittihad da Arábia Saudita. A Libra desmoronando de vez. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pede para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que Barbosa, futuro zagueiro do Palmeiras, afirmou que vai ficar no Botafogo até o fim desse mês. Abre aspas para o argentino, tem mais 2 jogos da Sula, 2 jogos do Brasileiro e um jogo da Copa do Brasil antes de sair. Transferência para o Palmeiras está finalizada, mas como ele só pode ser aproveitado pelo Verdão a partir de 20 de julho, optou-se pela permanência do atleta. Informação exclusiva: um acordo entre Corinthians e Palmeiras feito nos últimos dias tem tudo para cair. Eu me refiro ao acerto envolvendo Pedro Morelli, centroavante de só 15 anos de idade, mas que é artilheiro do Sub-17 no pré-paulista, vestindo a camisa do Corinthians. Jogador que recentemente, inclusive, conseguiu se naturalizar italiano, algo que vai fazer dele ainda mais valioso. Só para explicar em detalhes essa história. Pedro Morelli surge na base do Corinthians e se transfere para o Palmeiras. No ano passado, o Corinthians, entre aspas, rouba o jogador do Palmeiras. Há um acordo de cavalheiros entre os clubes que a partir dos 14 anos você não pode mais tirar um outro atleta do clube sem ter o aval desse time. Pois bem, o Palmeiras fez dessa negociação um verdadeiro caos, inclusive conseguindo tirar o Corinthians do movimento de clubes formadores, o que demandaria uma série de problemas para o timão. No fim das contas, depois de muitas idas e vindas, na semana passada, Corinthians e Palmeiras se acertaram. O timão se comprometeu a pagar R$1 milhão ao Palmeiras, além de deixar 50% do valor de uma venda futura. Tudo certo? Não. Esqueceram de comunicar ao staff do jogador. É que quando o Pedro Morelli troca o Palmeiras pelo Corinthians, ficou combinado que o Corinthians passaria a ter 50% dos direitos econômicos e a família outros 50%. Os familiares do Pedro Morelli não concordam em abrir mão dos seus 50% para que Corinthians e Palmeiras se acertem. Ouvi, antes de gravar esse vídeo, de um dos representantes do Pedro Morelli, de que não vai haver acordo nessas condições, a menos que a família seja consultada e cheguem a um outro componente, a um outro acordo. Diante desse cenário, voltamos à estaca zero. E o Corinthians, inclusive, corre o risco de voltar a figurar fora do movimento de clubes formadores. O que você pensa sobre a treta entre os clubes? Já usa o espaço para comentário, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau! Qual a verdade na história de que Luiz, atacante do Palmeiras, interessa a um time saudita? Um perfil que cobre o Palmeiras nas redes sociais afirma que o Al Ittihad já manifestou interesse em contratá-lo e que o negócio poderia chegar na casa dos 15 milhões de euros. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa do departamento de futebol do Palmeiras e perguntei: existe alguma verdade nessa história? Abre aspas para a resposta: não é verdade. Por esse valor, seguramente ele seria vendido. Essa mesma fonte ainda afirmou, abre aspas, o Luiz tem muito potencial, mas precisa querer mais. Essa é uma crítica interna feita pelo Abel Ferreira, de que o atleta de só 20 anos de idade tem capacidade, tem qualidade, mas não demonstra o empenho necessário para ser um protagonista. E os números ajudam a comprovar a tese do Abel. 15 partidas na temporada, um único gol marcado apesar de ser atacante, e ele marcou o gol justamente na primeira partida do ano, na vitória contra a Portuguesa no Canindé em 10 de janeiro. Nos últimos 5 jogos, em 4 ele nem sequer saiu do banco de reservas, só atuou contra o Jacuipense quando o Palmeiras se utilizou de um time reserva. Você pensa que o Luiz ainda pode dar a volta por cima no Verdão? Qual seria um valor justo para negociá-lo? Use o espaço para comentário e registra a sua opinião. Deixa eu começar com um dos acontecimentos da quinta-feira. Quero começar com uma informação exclusiva que contei no vídeo da tarde. O vídeo da tarde foi postado agora há pouco, então talvez muitos de vocês não tenham tido a oportunidade de assistir. O Corinthians e o Palmeiras anunciaram ao longo dessa semana um acordo entre as partes em relação a Pedro Morelli. Pedro Morelli é um atacante de 15 anos de idade que já joga no Sub-17 do Corinthians, tá? Ele pertencia ao Corinthians, foi contratado pelo Palmeiras. E foi, entre aspas, segundo o Palmeiras, roubado pelo Corinthians. Ou seja, ele era do Corinthians, foi para o Palmeiras e voltou para o Corinthians. E isso repercutiu muito alto. O João Paulo Sampaio, que é o gerente da base do Palmeiras, chegou a exigir que o Corinthians fosse retirado
do movimento de clubes formadores, e isso acabou acontecendo, enfim, um verdadeiro caos. Nessa semana, Corinthians e Palmeiras se acertaram para que o jogador pudesse ficar em definitivo no Corinthians. O Timão se viu obrigado a pagar R$1 milhão, tá, ao Palmeiras, além de prometer o repasse de 50% do valor de uma venda futura. Mas esse acordo tem tudo para cair. Estava conversando com um representante do Pedro Morelli, do centroavante, de só 15 anos de idade, que já é artilheiro do time sub-17, num pré-paulista, inclusive acabou de conseguir a cidadania italiana, e o empresário estava me contando que a família não foi consultada sobre esse acordo. E quando ele voltou para o Corinthians, ficou combinado que o Corinthians teria 50% dos direitos econômicos e que ele e a família teriam os outros 50%. Se o Corinthians prometeu dar 50% para o Palmeiras e ficou com os outros 50%, não sobrou nada para a família e o Pedro Morelli não vai aceitar as condições desse acordo. Enfim, Palmeiras e Corinthians voltaram a estaca zero em relação ao futuro desse jogador. O Barbosa, zagueiro que pertence ao Botafogo, deu entrevista depois da vitória do Botafogo contra o Racing nessa quarta-feira, jogo da Sul-Americana no Newton Santos. E afirmou que, abre aspas, tem mais 2 jogos da Sul-Americana, 2 jogos do Brasileiro e um jogo da Copa do Brasil por fazer pelo Botafogo. O Barbosa deu a entender que vai embora mesmo, mas fica até o fim do mês no Botafogo. Nicola, por quê? Porque o Barbosa não pode jogar pelo Palmeiras antes de 20 de julho. Não é 20 de junho, nem 20 de maio, é 20 de julho. Restam 2 meses e 1 semana até a data da liberação, da permissão dele para estrear no Palmeiras. E aí, diante desse cenário, para que o Palmeiras não precise pagar os salários dele agora e para que o Barbosa continue jogando, os clubes optaram por permitir que o Barbosa seguisse atuando, tá? Eu tenho a impressão de que o Barbosa não jogará a Copa do Brasil. Ele ficou de fora do jogo de ida, e se entrar em campo no jogo de volta, ele ficará impedido de defender o Palmeiras na reta final da Copa do Brasil. A permissão para atletas mudarem de clube na Copa do Brasil, a permissão termina na 5ª fase. Se você jogou na 5ª fase por um time, você não pode defender outro. Como o Palmeiras joga a Libertadores e o Botafogo a Sul-Americana, e ainda estamos na fase de grupos, não há problema. Ele até poderia estar jogando a Libertadores, né? A Libertadores permite que alguém que tenha disputado a fase de grupos por um time dispute o mata-mata por outro. Em relação ao Brasileiro, ele só não pode estourar o limite de 12 jogos. Até 12 jogos está ok. A partir do 13º, aí a coisa dá uma bela complicada. Beleza? O Flávio Lopes pode ir embora. Se o Flávio Lopes for embora, quem vem para o lugar dele? Paulinho do Toluca é ótimo jogador. Confesso que não conheço o Paulinho do Toluca. Deixa eu dar uma olhada nos números para entender de quem se trata. Paulinho Toluca. Sobre o Flaco, a verdade é que ele é muito especulado no Atlético de Madrid, mas isso só aconteceria se de o Atlético levar adiante essa história se houver uma saída em definitivo do Julián Álvares, tá? Caramba! Paulinho, 33 anos de idade, centroavante português. Temporada no México de 45 jogos e 33 gols. Esse cara era do Sporting. Primeira temporada no Toluca, 43 jogos, 29 gols. Segunda temporada, 45 jogos e 33 gols. Contrato até 2029, está super valorizado. Deve ser impossível tirar o Paulinho de lá, ganhando bastante. Caramba, que temporada. 45 jogos, 33 gols e 6 assistências. A gente está falando de 39 participações em gol em 45 jogos. Legal. Boa observação do Maxwell. Leandro Ribeiro, Thiago Almada ou Nino, ou Barbosa no Palmeiras? Leandro, o Barbosa está contratado. O Barbosa é jogador do Palmeiras, tá? Dá para cravar. O ponto é, o Barbosa e o Botafogo decidiram pela permanência do atleta até 30 de maio, até porque ele só pode ser utilizado em 20 de julho. Sobre Thiago Almada. O Almada foi procurado pelo Palmeiras na primeira janela do ano e disse que não queria voltar para a América do Sul. Mais recentemente, o pessoal da ESPN na Argentina cravou que o River Plate está em negociação com o Almada e com o Atlético de Madrid, e que a resposta viria em 20 dias. Agora é aguardar, para ver como é que vai funcionar se o Almada e o Atlético de Madrid demonstrarem interesse em fechar com o River Plate. Imagino que o Cruzeiro, que o Palmeiras e que o Flamengo ativem esse desejo para tentar avançar na contratação de um atleta que é muito diferente, bem acima da média, né?
Para mim, jogaria em qualquer clube de futebol no Brasil, excelente qualidade, enfim. O Bernabé no Palmeiras, alguma chance? Por aí, tamo junto. Já apurei ontem, tá? Vocês tinham me perguntado na live se existia alguma possibilidade de o Bernabé ser contratado, e a resposta é não. A pessoa do Palmeiras que me respondeu disse que já tem 3 laterais esquerdos no elenco, o Piquerez que está voltando de lesão, o Arthur que tem ido muito bem, jogador da base, além do Jefté comprado por 38 milhões de reais. Só para completar mais uma informação de Palmeiras, né? Uma dessas redes que trata especificamente de Palmeiras aqui na internet, chegou a afirmar que o Palmeiras deve receber proposta nos próximos dias, nas próximas semanas, do Al Ittihad pelo Luiz, e que o negócio poderia gerar na casa dos 15 milhões de euros. Vou repetir, o Luiz, jogador formado na base, 1 gol na temporada, ele tem 15 jogos, né? Marcou gol só no primeiro jogo, contra a Portuguesa 1-0. Desde então, não balançou mais as redes. Inclusive, tem sido bem pouco aproveitado nos últimos 5 jogos. Em 4, ele nem saiu do banco. Só jogou contra o Juazeirense, aquele jogo em que o Palmeiras poupou titulares por conta do confronto na Copa do Brasil. Pois bem, o Luigi estava sendo especulado como possível reforço do Al Ittihad, numa operação que chegaria a 15 milhões de euros. A pessoa do Palmeiras me garantiu que é mentira, que não há absolutamente nada para o Luigi, e que se chegasse uma proposta nesse valor, o Palmeiras faria negócio na hora. A pessoa até acrescentou que o Luigi é visto internamente como alguém com muito potencial, mas a frase que ela usou, precisa querer mais. Então, ao que parece, é daqueles meninos jovens que meio que se deslumbram e acham que só o talento vai ser suficiente. Com o Abel Ferreira, não. E a prova de que ele precisa querer mais é que o cara entrou em um jogo dos últimos 5 do Palmeiras, tá? E olha que o Vitor Roque não teve disponível nesse período, foi um período de algumas baixas físicas. Boa noite, Nicola. Bernabé do Inter no Palmeiras, a conversa avançada. Mandar mensagem para uma fonte alviverde. Vou mandar para esse aqui, ó. Boa noite. Tudo em ordem por aí? Tudo na paz, né? Eu sempre mando tudo na paz. Passando para saber se tem alguma verdade em Bernabé no Palmeiras. Vou mandar também mensagem para uma pessoa do Internacional, tá? Que a gente escuta os dois lados. A pessoa do Palmeiras, inclusive, inacreditavelmente já está respondendo. Vamos ver se ela traz algum bastidor. Mas vou mandar também para uma pessoa do Inter. Tudo na paz? Passando para saber se o Palmeiras te procurou sobre o Bernabé. Importante, já a resposta do Palmeiras sobre Bernabé. Já temos 3 atletas para posição, tá? Então, até mandei para uma pessoa do Internacional, mas ao que parece, não tem nem porquê o Palmeiras descartando os 3 jogadores para posição. O Piquerez, que está voltando de lesão e deve disputar a Copa do Mundo, o Jefté e o menino da base que tem jogado muita bola. É Alan, né? Não é Alan, não. Arthur. Tem jogado muita bola, tenho gostado bastante do Arthur.